Boa noite, estamos mais uma vez aqui reunidos, conversar um pouquinho sobre as nossas experiências, conversar um pouquinho sobre os nossos sentimentos, conversar um pouquinho sobre a nossa vida. Ainda temos um minutinho. E nesse minutinho, vamos esperando todos se achegarem, encarnados, desencarnados, todos aqueles que gostam de uma boa prosa. A gente está aqui para isso, né? Vamos serenando o nosso coração, trazendo nessa noite nossa alma tranquila, nosso coração aberto e nossa amizade. Esse é o maior fluido que nós poderemos ter nessa noite. Tudo que a gente desejar para o outro é o que nós estaremos desejando a nós mesmos. Então vamos assim, com fé, tranquilidade, com amor, reunimos-nos para pensar no que a gente pode fazer de bom e também aquilo que a gente pode fazer de melhor. Então, eu gostaria de pedir a todos que estão assistindo, aqueles que estão chegando, que tenhamos um minuto de paz, de equilíbrio, para que possamos dar início com a bênção do Mestre Jesus sobre nossas novas aprendizagens no dia de hoje. Senhor, permita que em todos os corações esteja a semente da aprendizagem, a semente da educação, da humildade, para que juntos possamos desenvolver e germinar a planta do amor que tu ensinaste em toda a evangelização. Senhor, pedimos que abençoe a todas as almas sofredoras, a todos aqueles ainda que não conseguiram enxergar a Ti, para que por um facho de luz possam juntos, todos nós juntos, encontrarmos a melhor saída. E assim seja, graças a Deus. Queridos, viemos aqui para falar sobre diferentes jornadas. Legal, hein? Diferentes jornadas, coisa boa. Eu vou perguntar para vocês quantas jornadas nós temos aqui no nosso caminho. Presumo que algumas pessoas possam entender a questão da jornada como posições diferentes em existências. Mas se a gente pensar bem em relação às jornadas, nós temos duas. Aqui nós estamos, a atual, né? E aqui passamos anteriormente. Então, a nossa preocupação, ela deve residir de uma tal forma nessa que nós estamos agora, pensando em como pode ser libertador o encontro nessa jornada. Então eu quero dizer para vocês que a libertação exige consciência. E para que essa consciência possa aflorar, é necessário que a gente trabalhe a educação. Mas eu queria dar para vocês assim
Vocês sabem que sempre a gente fala um pouquinho sobre o tema, depois a gente fala um pouco sobre as indicações, né, de material para continuar estudando. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27, o capítulo 28, especificamente o capítulo 28, né? Quem manuseia o Evangelho sabe que é o capítulo das preces. Mas essencialmente esse capítulo vai trabalhar sobre os itens 50, 53, 54, 55 e 56. Vamos também pensar na questão 239 do Livro dos Espíritos e vamos pensar também num livro que eu vou indicar para vocês, talvez vocês já tenham visto, né? Eu não estou com ele aqui, mas chama Do Outro Lado. É do Wilson Frongilo Júnior. É um livro muito interessante para a gente entender o quanto nós devemos nos aperceber, querer, batalhar e dar a importância devida para a jornada que nós estamos aqui, nesse momento. A gente sabe que a vida é uma só, com várias existências, mas dentro dessa existência a gente tem diferentes jornadas. E as diferentes é essa. Eu queria pensar com vocês um exemplo. O Pedro, ele está viajando por uma estrada. Nessa estrada tem um túnel e ele entra no túnel. A hora que ele sai do outro lado do túnel, ele sai diferente com outro nome, ele não é mais o Pedro. O que acontece? Esse momento interessante de quando entramos Pedro e saímos Pedro desse túnel, a diferença está exatamente no caminho do túnel. Então, quando nós entramos em algum lugar, nós continuamos sendo nós mesmos. Podemos ser melhores do que fomos, podemos continuar do mesmo jeito ou não avançar em nada, o que é pior, né? Então, quando a gente entra nesse túnel, é para a gente perceber coisas diferentes. Tem pessoas que entram no túnel com medo, tem pessoas que entram no túnel com claustrofobia, tem pessoas que entram no túnel e se preocupam só em reclamar com a fumaça dos carros. Mais ou menos são essas passagens no túnel que nós devemos devotar atenção. Tem tanta coisa boa em tanto lugar. Eu penso que o exemplo do túnel é um exemplo bem interessante, mas tem um exemplo também do Chico, bem legal. O Chico uma vez estava atendendo em Uberaba e uma senhora então perguntou para ele assim: Chico, eu me interessaria muito em saber o que eu fui no passado. Será que eu fui uma princesa? Será que eu fui alguma egípcia? E ele, Chico, naquela simplicidade dele sempre, falou assim: olha, eu, se fosse você, não me preocuparia com isso agora, mas torça para que você tenha sido uma pessoa boa, simples, trabalhadora, porque são menos coisas que você vai ter que gastar aqui nessa sua jornada. Então, espiritualmente, a gente precisa se preocupar com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, o dia de hoje. Eu sempre cito o Chico, eu entendo que o Chico é um exemplo para a gente espírita, para nós espíritas, e quando a gente pensa, ele diz o seguinte: a cada dia basta o seu mal. Então vamos pensar hoje, o que nós podemos fazer hoje. A gente pensa naquela música, né? Eu acho que vocês já devem ter escutado. Mande notícias do mundo de lá
diz quem fica. Muitos ficam, muitos partem. A música fala, é um vai e vem na estação, a vida se repete. A vida se repete porque não há outra forma. Para a gente evoluir é preciso nascer, renascer e nascer outra vez. Só que quando a gente pensa que a última experiência, ela amealhou, ela angariou para você, para cada um de nós, algo de bom, esse algo de bom, ele vem como bagagem nessa nova viagem. Então, quando a gente precisa, quando a gente requer essa aprendizagem, a gente precisa lembrar quanto é importante a nossa educação, quanto é importante a forma educativa nessa passagem. Não obstante a crença, mas eu já falei isso outra vez, nós somos cristãos porque seguimos Cristo. E Cristo foi o maior pedagogo que já existiu, porque ele ensina que estudar e aprender requer devotamento, mas para além de devotamento, requer desejo. Então nós precisamos desejar aprender. Quando a gente aprende a aprender, a gente então vai melhorando. Eu sempre gosto de trabalhar com o pessoal uma fábula, né? Porque eu acho que as histórias trazem também esse modo perceptivo, pedagógico, criativo. E tem uma historinha chama O Sapo e o Poço, Os Sapos e o Poço. Uma vez, um verão muito quente, parecia ter um lugar, chovia pouco, né? Eu não sei se vocês estão lembrando de uma situação bem recente. O poço secou. Secou, o lugar onde os sapos viviam ficou assim devastado, não era um lugar aprazível. Então os sapos, eles foram forçados a buscar um novo poço. E aí então passaram um tempo, achava um lugar, achava outro, passava por um lugar, entendia que aquilo era difícil, não combinava, não atendia a necessidade. De repente, um falou assim, puxa vida, esse poço tá sensacional. E nesse, um falou pro outro, e eu vou pular. Ele, não, espera. Primeiro, a gente tem que ver toda a estrutura, porque se a gente cair nesse poço e a água nos cobrir, ou se esse lugar não corresponder com a água, nós também estaremos perdidos como estávamos antes. Essa história, por mais simples que seja, ela traz para nós uma característica educativa muito singela. Por mais que a gente passe por um determinado problema, e esse problema é denotado pelo poço, né, que ficou devastado e eles ficaram sem água, aquele lugar já não correspondia, mais ou menos a nossa vida, por vezes, a gente se vê nessa mesma situação. E a gente quer se livrar muito rápido desse problema e às vezes a gente aceita uma condição pensando que ela vai ser suficiente ou vai trazer para a gente o aprendizado que a gente necessita. E na verdade não é bem assim. Por mais que a gente queira o imediatismo, é preciso que a gente busque toda a estratégia para compreender o porquê daquela necessidade.
E aí começa o nosso trabalho em entender qual é a diferença entre a necessidade material que nós temos e a necessidade espiritual evolutiva. Porque a gente dissocia muito, assim, de forma avassaladora mesmo, a nossa necessidade de matéria. Então a gente precisa de um poço, mas a gente não considera todas as prerrogativas do que aquela nova vida vai poder trazer para a gente. E por vezes isso repete-se no mesmo esquema, da mesma forma, nos mesmos erros. E, na verdade, esses erros vão sendo cometidos porque nós não fizemos a aprendizagem que era necessária. Então, quando nós buscamos soluções, essas soluções seriam como novas paragens, como novos modelos. Nós buscamos diante a necessidade material eminente, aquilo que a gente está precisando naquele momento, mas sem considerar que aquilo pode atender uma necessidade imediata, sem compreender que a necessidade que nós de fato precisamos não será abastecida. Por quê? Ali não houve uma conexão de aprendizagem. Então, o corpo, nós crescemos, nascemos bebê. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai angariando novas necessidades. Necessidade que uma criança tem de 2 anos não é a mesma que uma pessoa de 60 tem. Então, nós temos diferenças, mas a diferença que nós viemos angariando, trabalhando, é possível hoje detectar para essa necessidade material? Por isso que a gente vive com tantas coisas supérfluas, porque a gente busca sanar somente os desejos mais primários, porque são esses desejos que por vezes satisfazem de maneira bastante imediata. Nós precisamos entender que esse processo de adequação entre a conexão de necessidade material e necessidade espiritual chama-se evolução, porque senão a gente não precisaria nem crescer, porque às vezes a necessidade ela é tão simples, tão material, né, que eu simplesmente, se eu tiver 15, se eu tiver 30, se eu tiver 70 anos, vai ser o mesmo tipo de necessidade. Aí a pergunta é a seguinte: uma vez que a gente entende que o espírita acredita na vida eterna, acredita na reencarnação. Se nós acreditamos nisso e continuamos nascendo e renascendo, dentro de uma proposta de atenção material, como é que a gente cuidou do espírito para voltar? Aí sabe o que acontece? A gente chega lá no andar diferente, tem todo aquele cuidado, toda a aprendizagem, a gente estuda bastante, fica super vibrante, vou fazer o compromisso agora vai dar certo. E a hora que a gente volta, a gente percebe que a necessidade material ela suplanta, né, a espiritual, porque a espiritual ela na verdade não tem muito sentido. Nós cuidamos bastante, ou melhor, mais, né, do corpo, menos das emoções, quiçá do espírito. A gente entende que
quase todo tipo de doença, ela, sem descaracterizar, sem desconsiderar a questão das provas, isso também está posto no Evangelho, a causa, né? O motivo, a etiologia dos problemas, eles têm diferentes origens, então eles têm diferentes nascedouros, mas a maior parte, boa parte das problemáticas que nós enfrentamos são problemáticas que nós próprios criamos, e criamos pela nossa invigilância. O maior fenômeno espiritual que existe é a aprendizagem. Quando a gente aprende, quando nós conseguimos fazer sinapse, coisa linda, isso é o maior fenômeno que existe. A gente não precisa ver ninguém voar, não precisa ver cadeira levantar, porque o fenômeno da aprendizagem dá muito mais trabalho. E esse sim é um fenômeno maravilhoso. Então eu queria pensar nessa fábula que, considerando a necessidade do poço, né? Considerando a necessidade da nossa vida, o que realmente é necessário para que a gente busque novos poços ou novas paragens. Nós estamos num grupo muito lindo, um grupo muito bacana, um grupo de estudo. Então, quando a gente está aqui conversando, eu não estou dizendo que é certo. Talvez eu esteja dizendo para nós, né? Porque eu não digo só para outras pessoas, mas eu digo a mim também. O que nós estamos fazendo tem lógica? Porque o Espiritismo, ele traz para a gente essa característica. Tudo que é lógico, ele é pensante. Então, eu sou o que eu penso. À medida em que eu sou o que eu penso, eu determino essa jornada. A máxima de Descartes, eu acho que eu já falei, acho que outras pessoas já falaram, acho que isso é uma coisa que todo mundo encontra, mas interessantemente, eu li recentemente num texto do Bacelli, quando Descartes fala penso, logo existo, eu quero ver uma coisa com vocês. Penso. Hoje todo mundo está pensando, nós estamos reunidos aqui, todos pensando. Nós estamos pensando em quê? Nós estamos pensando em quantas coisas ao mesmo tempo. Como é que está o nosso pensamento? Porque quando eu digo eu penso, hoje nós temos um foco. Nós não atribuímos muitos valores a esse foco. Então, se penso muitas coisas, como é que eu vou existir de diversas maneiras ao mesmo tempo? É só uma lógica, eu vou ter resultado nenhum. Então, quando penso, é porque eu estou me devotando a uma causa, a um objeto específico. Quando eu estou lá no poço, a primeira necessidade era encontrar o lugar. Essa necessidade ela estava permeada pela inteligência em buscar. Se eu não penso, eu não vou encontrar o melhor poço. Hoje, em tudo que a gente estuda, em todas as ferramentas que a gente tem, hoje a gente tem livro, a gente tem áudio, a gente tem radionovela, a gente tem cinema, tudo está a favor de quê? Para que a gente exercite a nossa inteligência, né? Então, a gente está falando aí de Kardec, né? Dia 3 de outubro. Recentemente, a gente pensa no Kardec como uma figura, ele era um professor. Quem assistiu o filme
ele era um professor, mas ele aceitava que a escola funcionasse se as crianças pensassem, porque ninguém ensina ninguém que não queira aprender. À medida, mesmo a criança. Como é que a gente motiva, como é que a gente dá sentido à aprendizagem? Então, essa é a maior questão, né? A educação espiritual ela é uma manifestação de bem-querer, de encontro com a palavra de Jesus. Por que isso? Porque se eu entendo que Jesus quer para nós, se eu entendo o Evangelho, a palavra, de uma forma clara, eu não me restrinjo a entender que quando não dá certo uma coisa para mim, é porque Deus achou melhor que não, ou se acontece alguma coisa errada, eu fui castigada, ou algo assim similar. Nada é por acaso. E quando a frase diz que nada é por acaso, é porque exatamente tudo tem lógica. Mas a lógica não aparece sob duas circunstâncias. Primeiro, quando nós somos imediatistas. Então, nós achamos que aquilo tem que ter uma sequência de fatos. Na verdade, e aí volto no Kardec, quando eu digo que Kardec, sendo um excelente professor, quando é um excelente pesquisador, ele vai contextualizar todas as hipóteses. Quando eu contextualizo todas as hipóteses, eu preciso me perguntar o real motivo e o real sentido do que está acontecendo comigo. Então, aí nada é por acaso. Porque existe um caso específico. Então, às vezes, não, fica tranquilo, nada é por acaso. A nossa fala, ela fica um pouco mística, no sentido de achar que tudo é devido à obra de Deus. Deus é tudo. Mas como nós compreendemos esse tudo é que faz a diferença. Então, entender a palavra, entender a evangelização é, sobretudo, entender a sua parte dentro dela. Porque Jesus, quando convidou os apóstolos, ele convidou os apóstolos por quê? Ele mesmo saía pregando, ele mesmo ensinou nos seus sermões, mas ele queria os apóstolos para quê? Porque isso precisava ser multiplicado. Mas como eu multiplico a palavra, se nem eu entendo o que acontece comigo? Então eu não multiplico. É uma coisa que acontece por osmose, sem entender o real sentido dessa palavra, sem entender o real sentido da jornada. Hoje nós temos uma faixa de encarnados e tantos desencarnados que ainda não encontraram a paz interior. Por quê? Quando pensam, ainda não existem. Então é muito importante que a gente compreenda esse sentido de jornada. O que nós viemos fazer aqui? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Primeiro, estudar. Nossa vida, nossa jornada é um contínuo estudo. E assim deve ser.
eu queria colocar para vocês abordagem. Eu quero abordar 3 questões. A primeira, eu queria falar um pouquinho sobre o nascimento. Lembra que eu falei lá do capítulo 28, das questões lá do 53, 54, 55, 56? Quando uma criança nasce, a gente fala da importância da prece, do agradecimento, do acolhimento para essa criança, que é uma criança, mas que em espírito pode ser até mais experiente do que aquela mãe que está recebendo. Mas quando eu estou falando desse nascimento, e lá vai estar escrito, depois se vocês quiserem ler, está dizendo assim: o progresso, a felicidade serão proporcionais ao emprego de seus dons e escuta. Então, esse ser, esse irmão que vem, ele vem num meio aonde ele deve progredir. A intenção é sempre o progresso, a intenção é sempre a evolução, a intenção é sempre a felicidade. Mas ele está num meio que, para a evolução humana, ele depende de outros. No caso, esses outros são os pais, são a família, são aqueles que o acolhem naquele momento. Então, se ele tem um dom, se ele traz consigo todo um potencial, como é que a gente vai fazer com que esse potencial cresça, apareça, desenvolva, se eu não acredito forças nisso, se eu não trabalho para a aprendizagem, para e pela aprendizagem? Então, a família, ela vai dar o primeiro start e eu não estou falando aqui de uma família X ou Y, eu estou falando de um grupo familiar, inclusive de pais num núcleo diferente, os avós, os tios, enfim, aquelas pessoas que estão acolhendo esse ser. Porque se esse ser, em primeiro lugar, for amado, a primeira semente já está plantada. Porque essa semente, ao desabrochar, vai ser a confiança. Então eu ensino a pessoa, esse ser, a confiar na sua aprendizagem, no seu potencial. E eu ensino isso através de quê? Do amor. A primeira questão é essa. Eu trabalho dentro de um conceito de epistemologia genética. Então vamos pensar nas provas piagetianas. O Piaget, ele descreve uma série de provas, mas dando um exemplo sobre o juízo moral, eu vou dar aqui uma historinha bem rápida para vocês. Então veja, eu tinha uma criança, essa criança, ela estava lá no quarto fazendo lição. A mãe chamou para jantar, ela desceu correndo, era meio estabanada, bateu a porta, quebrou 12 copos. Tinha uma bandeja com copos atrás da porta. Isso é a prova. Então, contando isso para crianças, que eu estou ainda no nascimento, aonde a criança está se desenvolvendo. Para outra criança, para outras, né? As crianças, o grupo de crianças, então foi contado outro evento. Então, o primeiro foi esse, que a criança desceu correndo, estabanada, quebrou 12 copos. Segundo, a criança desce, fala assim:
mas só tem isso para jantar? Eu não gosto disso. Pega o copo, um copo, e quebra. Quando você pergunta para uma criança pequena que não atingiu ainda esse juízo moral, certamente ela responde que quem fez mais mal foi a criança que quebrou os 12 copos, porque a quantidade significa a deficiência. Então, o juízo moral não está estabelecido ali. O que é importante para a criança entender? A passagem da simples obediência a um dever prestado, aonde o bem deve ser feito porque é o melhor. Então, esse juízo moral, ele vai sendo aprendido porque está sendo ensinado. Então ela entende, e aí é explicado para ela, diante da idade dela, o que de fato aconteceu. É onde a gente estabelece o sentido de equidade, né? Aonde a justiça, ela precisa ser estabelecida pelo seu princípio, mas não de igualdade, compreendendo a necessidade de cada um. Então, isso é que distingue a equidade da igualdade. Porque senão eu vou tratar igual os diferentes. É importante a gente estabelecer esse princípio. A gente tem um outro exemplo, um jogo, uma historinha também interessante, né? O menino é chamado pelo professor e fala assim: Paulo, você precisa estudar mais, você está indo muito mal na escola. E aí ele fala assim: professor, o professor ainda disse o seguinte: você está indo muito mal na escola, mas de burro você não tem nada. Muitas pessoas dizem isso, né, para os filhos: você de burro não tem nada. E aí ele fala: professor, desculpa, mas é que eu trabalho. E aí não sobra tempo. O professor pergunta para ele: mas você trabalha em quê? Ele fala: eu trabalho no jogo do bicho. Aí o professor fala para ele assim: então pega esse dinheirinho aqui e joga no burro. Se der, você passou de ano. Aí nós, enquanto pessoas que estão no movimento de ensino, caímos por todos os valores que são futuramente para pensar e existir. Porque ali não tem um conceito de verdade, ali não tem um conceito de lógica. Penso, logo existo. Então, qualquer coisa que eu faça vai dar certo. E aí, voltamos para aquela máxima: nada é por acaso. Nada é por acaso. Por quê? Uma folha não cai da árvore se Deus não permitir. A folha, mas as ações, a prática e o exemplo, eles são fundamentais para a formação do ser. Então, o que eu penso, eu faço, porque nós somos o que pensamos. A contradição, ela é excludente, ela não permite que você desenvolva. Eu entendo que nós temos aí um movimento muito sério quando a gente coloca as nossas aprendizagens daquilo que já fomos. Quando eu falo lá de Sócrates, Platão, às vezes a gente lê o Evangelho, mas a gente não lê a introdução. A gente vai, abre aleatoriamente, vai seguindo os capítulos, mas o Evangelho é um compilado de saberes necessários, né? Então, quando a gente pensa nesse movimento de estudo, Sócrates já traz para a gente essa questão do autoconhecimento. Mas Platão, sobretudo, que era discípulo dele, ele traz para a gente
que nós não aprendemos, nós recordamos. Então nós recapitulamos aquilo que já vivemos. Eu acredito que muitas pessoas já sentiram essa sensação. Puxa, isso aqui parece que não é novo para mim. Parece que eu já vivi isso. Esse déjà vu, como as pessoas falam, né? É, na verdade, os lampejos daquilo que nós trazemos na nossa estrutura mais sublime, mais refinada. E nós não somos tão brutos a ponto de não lembrar aquilo que poderia nos ajudar. Porque essas aprendizagens, essas conexões já foram feitas. E quando a gente pensa que essa criança que nasceu tem a oportunidade de um novo ajuste, de uma nova aprendizagem, é porque eu entendo que a família é o ajuste fraterno na obra de Deus. Quando nós pensamos nessa posição, nós entendemos quão lindo é essa permissão divina para vir até nós novos saberes, né? E eu entendo também que quando a razão estiver no tempo da ação, a aprendizagem vai ser libertadora. Porque se a razão ainda não está naquela conexão do penso, logo existo, aí eu não consigo entender a ação. E se eu não entendo porque ajo assim, é porque não estou pensando, é hora de parar. É hora de parar e fazer igual aquele sapinho. Mas será que esse poço vai trazer para a gente o que a gente necessita? O segundo ponto que a gente estava abordando, que a gente estava comentando, é sobre a existência anterior. Eu já falei um pouquinho, né, en passant aqui no começo da nossa conversa, que a gente volta, o livro, o filme A Vida Continua, ele traz bem claramente isso. Então a gente vai meio desagregado, né? Porque tem coisas que a gente não faz aqui claramente, então a gente sucumbe a essa necessidade e leva consigo para a próxima. Só que aí chega lá, tem o tempo de estudo, permanecemos, somos atendidos, somos cuidados, quando nos permitimos. Porque por vezes não nos permitimos. E aí a tarefa é mister. Veja quanto a espiritualidade precisa desendurecer esses corações empedernidos. Coisa que a gente poderia não levar. Mas quando a gente é cuidado, atendido, estuda, a gente vem e fala, pô, tô craque, agora não vou errar. Chega aqui no primeiro episódio que é para usar aquilo que a gente aprendeu, a gente esquece. Por que a gente esquece? Porque a necessidade material é sempre superior. Olha que coisa! E aí, tantos talentos da arte, da ciência, da educação, da religião, elas são desviados. Pessoas com inteligência máxima não realizam ações em prol do outro. Então essa inteligência não deixou de ser inteligência, mas não é uma inteligência a favor, em favor. Então isso a gente precisa pensar muito, essa percepção precisa estar clara. Agora, se a gente educa e reeduca, a gente falou, o quê? Nasce, não é?
desencarna, reencarna até que seja necessário. Então, isso é muitíssimo importante. Platão, ele diz uma coisa interessantíssima, que está lá na introdução. Eu vou ler para ser fiel ao texto. Diz assim, ó: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ele existia aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro bem e do belo. Separou-se deles ao encarnar-se e, lembrando de seu passado, sente-se mais ou menos atormentado. Nem sempre viemos de experiências tão leves, né? Agora a pergunta é: nossa jornada, nossa experiência, atualmente, observando, falando consigo mesmo, nossa experiência está nos atormentando hoje? Porque se ela estiver atormentando hoje, que é possível a gente reformular, reeducar e trabalhar no penso logo existo, imagina se desencarnarmos amanhã. Então, quantos irmãos não estão precisando da nossa ajuda agora, encarnados, e aqueles que já estão desencarnados, mas sem essa consciência, e vivem uma dor, a inconsciência. Então, veja, a primeira questão foi do nascimento. Então, nascemos, nossa vida atual está transcorrendo, ainda estamos encarnados, desde a nossa infância. Ah, mas a infância já passou, Denise, não me deram afeto e eu não estou bem, fiquei uma pessoa com mágoa, tudo é ressentimento. E aí a pergunta é a seguinte: a dificuldade existe, é natural, reconhecidamente. Existem muitas terapias para isso, mas a melhor terapia é o quê? O primeiro passo para essa boa terapia é o reconhecimento disso. Se não houver isso, não haverá terapia. Segunda parte foi a questão do quê? Da nossa alma em trânsito. Então, primeira jornada, nascimento, crescimento. Segunda jornada, a nossa libertação, no caso positivo ou não. E a terceira questão que eu quero falar para vocês é da evolução. Por quê? Se a gente ficar pensando em todas as nossas existências, nós vamos gastar muito tempo. Mas o que a gente deve focar? O que eu aprendi e o que eu posso aprender. Então, veja, a questão do livro dos Espíritos 239 tem uma pergunta: como nós retornaremos enquanto espírito desejosos de evolução? Todos vão querer evoluir, porque a passagem, quando ela é trabalhada, o desejo é evoluir. Mas como a gente sabe disso? É só a gente perceber a qualidade dos espíritos. Então, um espírito superior é um espírito que é iluminado, galgou suas tarefas, fez seus trabalhos, desempenhou suas funções. Então, se a gente pensa no Emmanuel, então Emmanuel, primeira
quando a gente vê essa linha histórica, e todos nós temos essa linha histórica, o que acontece com ele? Com esse aspecto recalcitrante, sem aceitar com humildade aquilo que ele poderia se transformar. A oportunidade que ele teve junto a Lívia, quando a filha ficou doente, conheceu Jesus, deu essa oportunidade, mas precisou acontecer tudo aquilo. Nada é por acaso, mas esse acaso foi ao acaso. Então, quando nós entendemos que os espíritos, eles galgam a luz, e eles entendem que todos os compromissos, que todas as ações passadas, bem vividas, bem aprendidas, permitiram que ele chegasse aonde ele chegou, é quando a gente entende que realmente a evolução aconteceu pela educação. Toda oportunidade de vida, toda oportunidade de existência, nascimento, ela é uma chance. Então essa oportunidade é uma chance que a gente não aproveita completamente. E a gente está sempre postergando, né? Eu conheço algumas pessoas que dizem que isso aí fica para a próxima, né? Só que eu não sei, pelo menos vai ter que viver até uns 120 anos na próxima. E aí nós temos ainda, pensando que em tempos de aprendizado, né? A única saída que nós teremos é estudar, estudar e estudar. Porque essa é a linha para tudo fazer sentido de uma forma mais consciente. Quando eu falei da questão 239, eu quero que vocês se atentem para a seguinte coisa. De acordo com a pureza do espírito, né? De acordo com a perfeição, são as orientações. Então, uma orientação nunca vai ser a solução dos seus problemas, mas a orientação vai ser o caminho para você galgar a fim de solucionar o problema. Eu me lembro uma vez que a Joana de Ângeles disse para o Divaldo que ele precisava estudar psicologia, porque quando fosse trazido para ele o teor do livro, ele precisaria compreender aquilo que estava sendo dito para ele. Então, nós precisamos entender o que nós estamos lendo, estudando, vivendo, sobretudo vivendo. Então, quando a gente acorda, qual é o sentido do dia para nós? É mais um dia? Então, a gente soma na nossa trajetória mais um dia. Só que, infelizmente, é ao contrário. É menos um dia. Então, se a gente, em tese, aí, teria uns 70, 80, a gente precisa ver o que a gente já gastou disso. É uma poupança mal investida. E esse retorno a gente precisa ter. Eu queria, a gente já está se aproximando aqui do final, eu queria dizer para vocês que uma das condições para aprender é a humildade. Para a gente aprender, é necessário que a gente tenha afeto, sobretudo afeto. Não é possível aprender sem afetividade.
é a empatia que nos leva à motivação. Mas é muito importante a gente ter humildade, porque sempre, por vezes, vamos colocar assim, sempre, por vezes, a gente sempre acha que isso aí já... eu sei, eu já ouvi, alguém falou, mas é sempre mais ou menos. E se o mais ou menos for o fio condutor da sua vida, mais ou menos você vai viver, mais ou menos você vai desencarnar, mais ou menos você vai reencarnar, porque esse é o processo todo. E aí tem uma historinha da lamparina. Veja, a lamparina é algo que dá luz, né? E a lamparina lá cheia de óleo, ela se gabava, falava assim: eu tenho um brilho superior ao sol. Aí veio um assobio, um vento. O que aconteceu? Apagou. Aí alguém acendeu de novo e disse: ilumina-te e cala-te. O brilho dos astros não conhece eclipse. É importantíssimo que a gente não diga que saiba mais, nem que sabe tudo. Porque a prova disso é que nós estamos todos aqui. Então, se nós estamos nesse movimento, bem parecido com a questão 239 do Livro dos Espíritos, é para em conjunto organizar o processo de aprendizagem. Nós tivemos uma pandemia, nós estamos tendo várias situações difíceis no planeta, precisamos cuidar dele, mas se juntos não o fizermos, tampouco ele sobreviverá. Então é importante começar a pensar: a aprendizagem é pessoal, mas à medida em que eu contamino, em que eu me organizo com o outro, eu estou ampliando a minha rede de saber. Então, esses grupos, assim como o nosso, eles são importantíssimos, porque eles são o quê? Eles são plantio, eles são campo de ideias. E eu tenho certeza que de uma conversa, de uma reflexão, nasce sempre uma nova e boa ideia. E nesse sentido, eu fico feliz por ter tido a oportunidade de conversar com vocês, de vocês estarem conversando comigo, sabendo que Deus nos ama tão profundamente que deu a cada um de nós a singela, mas profunda marca do seu amor quando nos possibilitou retornar. E olha que nós pedimos por isso. Então, a todos que estiveram reunidos, a todos aqueles desencarnados que de uma forma ou de outra conseguiram por esse canal alcançar uma luz, alcançar uma palavra, alcançar um sentimento, que nós, irmanados pelo amor do Cristo, possamos cada vez mais ser evangelizadores nesse processo de aprendizagem, que é eterno, não acaba, assim como o amor de Deus por nós. E que Deus abençoe cada um de nós, levando para as suas casas, para os lugares onde se encontram, a saúde e a paz infinita
para o recomeço de cada novo dia. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada por vocês estarem aí. Um grande beijo no coração de vocês.